Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem e, como de costume, fiquei pensando sobre algo e isso virou uma pauta, não sei se seria esse o nome, mas assim, isso vira algo que fica matutando, né, martelando na minha cabeça, até que eu decida que, olha, acho que é legal falar sobre isso, porque talvez eu possa compartilhar uma visão e quem sabe traga luz pra isso, né? Acho que essa câmera tá meio torta, hein? Tá, ok. Tá improvisadinho. Só peguei a câmera, microfone e decidi gravar. Tô com a luz bem baixinha aqui no meu quarto, do jeito que eu gosto de deixar à noite pra dormir. E aí estamos nesse mood. Mas, ok, vamos direto ao assunto, né? O que é que me fez gravar esse vídeo? O que me ficou martelando na minha cabeça? Eu pensei, tive alguns porquês, assim, né? De chegar em conclusões sobre situações que eu vivi, coisas que aconteceram comigo, que eu acredito que desde o começo estavam na cara, tava ali, e eu ignorei os sinais. Acho que todo mundo já fez isso. Todos nós já fizemos isso. Se você já fez isso, conta aqui pra mim nos comentários. Se você acredita que nunca fez isso, que você sempre pega no ar e se você sentiu que algo era daquilo e aí você falou, acho que não, e você já vai lá e não faz, parabéns, deixa nos comentários aqui pra mim também, que eu quero entender como é que você consegue fazer isso, porque o meu impulso é de ignorar os sinais, aparentemente. E por que eu digo isso? Porque, ou de fato, pensando agora, ou tava muito na cara, tipo, era muito evidente, e eu, na minha, sei lá, na minha esperança, não sei se é esperança a palavra que eu quero, mas enfim, eu preferi pensar assim, ah, não, gente, mas isso comigo vai ser diferente, ah, não, mas isso aí pode ser até o que todos os indícios me dizem, mas pode ser que seja só coisa da minha cabeça. É só a minha intuição se confundindo. Ou é porque eu já tô traumatizada por outras coisas, outras situações anteriores. Então eu só tô colocando, projetando um trauma, algo que aconteceu no passado nessa situação. E aí, beleza. Faço isso. Passa o tempo, né? A situação acontece, a coisa acontece. E aí, tempos depois, que é como tá sendo agora, eu chego nessas conclusões de caramba, fiz de novo. Porque sim, ou estava muito na cara, ou até mesmo situações à minha volta, elas tinham esse indicador. E eu não levei a sério. Mas, ó, eu não tô pensando muito sobre isso e me culpando sobre isso. E, nossa, que terrível que você é consigo e que burra você é. Não, eu não tô fazendo isso comigo, não. E nem digo pra você fazer isso com você, não. Porque, pô, a gente... enfim, a gente às vezes quer realmente acreditar no ser humano, ou a gente quer acreditar que as coisas possam ser diferentes, ou a gente projeta o que a gente gostaria numa situação, o que a gente gostaria, ou como a gente gostaria que fosse, sabe? A gente faz isso sem a intenção de fazer, entendeu? Não é tipo, nossa, pô. Não, é realmente assim, cara. Às vezes você realmente tem grandes expectativas, ou você cria expectativas porque você, de repente, é essa pessoa e aí você projeta no outro, sabe? Mas, ó, eu vou parar de devagar aqui sobre... sem falar exatamente quais são as situações. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Aqui, de situações que aconteceram comigo. E aí, talvez você entenda melhor do que eu quero falar, né? Quais são os sinais, o que eu tô querendo dizer com isso, assim. Bom, acho que o clássico
clássico que muita gente já viveu, tá? E eu vivi isso. E aí eu entrei pra estatística do sim, isso era um sinal. É você se relacionar com alguém por muitos anos e aí você tomar a decisão de casar. E mesmo, né, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Mesmo você se relacionando, tendo um namoro com essa pessoa há muitos anos, mesmo assim, no momento em que vocês decidem dar um passo a mais e decidem se casar, você ouve dos amigos dele que, caramba, velho, eu nunca imaginei de ver esse dia acontecendo. Eu nunca imaginei de ver essa pessoa se casando. E aí você pensa assim, é porque homens, né? Homens, falando de homens, homens de forma geral, aparentemente, não vou dizer a maioria, vai. Não vou dizer todo mundo, mas a maioria, ou talvez com quem eu tenha proximidade, né? Parecem que fogem do casamento, correm de compromisso, sabe? Falou a palavra casamento, corre disparada. E não só homens, tá? Tenho exemplos femininos também nessa mesma situação. Que é só você mencionar a palavra casamento, correm, fogem, que nem diabo foge da cruz, sabe? Mas, aí você pensa isso, você fala, não, estereótipo. Estereótipo, isso aí é gente falando coisa, gente querendo colocar coisa na sua cabeça, entendeu? Deixa isso pra lá, deixa quieto. Aquele clássico do cara que casa com a camiseta do Game Over, sabe? Aí você entende, anos depois, o porquê aquela pessoa disse aquilo, talvez. Porque realmente não existia essa certeza, entendeu? Essa certeza, aquela pessoa que tem certeza, certeza. Eu quero casar, eu quero formar família, e é isso que eu quero pra minha vida inteira, e é pra isso que eu vou viver, e é nesse sentido que eu vou colocar minha energia. Você, acredito eu, que você saiba, você perceba. Então, o contrário disso também é perceptível e você ignora. Aquela pessoa que coloca o trabalho, os amigos, o lazer, o que for, antes de você, antes da relação, que não comenta, não tem intenção nenhuma, sabe? Nunca fala sobre criança, nunca fala sobre ser pai, nunca dá esse indício, sabe? Assim, você vai talvez prolongar essa ideia de que não, mas isso aí é porque a gente tá muito cedo sobre isso, assim, não é o momento. Mesmo que você namore com a pessoa por 6 anos, entendeu? Você vai achar que de repente tá muito cedo pra falar sobre isso, sabe? Ravena decidiu que agora é um bom momento dela ralar ali. Obrigada, hein, filha. Enfim. E aí é isso, entendeu? Tipo, você vai achar que não, vai passar. Entendeu? Deixa rolar mais um pouco, deixa andar mais um pouco, deixa a vida caminhar, quem sabe a pessoa muda de ideia. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não muda. Não muda. A pessoa pode talvez até mesmo tentar fazer você mudar de ideia, mas não muda. Não muda. Não muda. Se você tá passando por algo parecido, ou até se você passou, enfim, me conta aqui se aconteceu diferente com você, porque pelo menos comigo não mudou. Não, era o que era. Eu é que ignorei todos os sinais e deixei passar e falei, quem sabe. Tá, vou dar um outro exemplo aqui, que acho que também pode dizer algo. Vocês vão me dizer se eu tô viajando ou não. Mas, pra mim, tá? Sinal muito claro. Eu comecei a conhecer uma pessoa, um amigo de uma amiga. E aí, eu soube depois, assim, sei lá, a gente tinha saído uma vez, sei lá. E aí eu soube que fizeram uma espécie de intervenção com essa pessoa, sabe? No sentido de sentar com a pessoa, assim, e falar, olha, você... a Erika, ela é uma pessoa XPTO. Você não vai vacilar com ela. Botando uma pressão, entendeu? Do tipo, ela não, cara. Ela você não pode zoar, ela não sei o quê. E aí tá. Você pensa assim, fofo, né? As pessoas estão se preocupando comigo, as pessoas estão querendo me resguardar, elas, né? É um ato de amizade e tudo mais. Só que aí, hoje em dia, o que eu
que eu penso que esse foi um sinal muito claro e eu não vi? Era um sinal muito claro de que essa pessoa fazia isso com as pessoas. Entende? Você não vai dizer pra um amigo pra ele não zoar com uma amiga sua se você souber que essa pessoa jamais faria isso, porque ela não é desse tipo. Você só vai dizer isso, você só vai chegar pra um amigo lixo e falar pra ele não ser lixo se ele já for lixo. E aí, assim, tá, gente, eu ignorei. Eu achei fofo. Achei, que legal, né? Acho que dá pra eu sair mais vezes com esse alecrim, pra eu tentar conversar, pra eu tentar desenvolver uma conexão, pra gente se conhecer. Quem sabe? Olha que... Sério, assim, eu acho que agora, se eu ouço uma amiga minha me dizer isso agora, nesse momento, eu falaria pra ela, amiga, corre, foge, tu não entendeu? Tu não captou? Foge, corre. Mas eu lembro de ter pensado assim, isso aí é porque tem amizades em comum, né? Então, pra não estremecer as amizades em comum, é que isso está acontecendo. Essa é a preocupação das pessoas. Ai, como eu sou ingênua, sério. Às vezes eu tenho que concordar com meu ex-marido que eu de fato sou muito ingênua e eu não vejo as coisas com clareza às vezes. Realmente eu acredito num ser humano que não existe, eu acho. Sei lá. Enfim. Esse é um exemplo que eu tenho, assim, muito claro. E acho que eu posso usar um outro exemplo aqui. Mas aí é um exemplo que é um pouco mais corriqueiro, eu acho, sabe? Um pouco mais cotidiano. Por que eu falo isso? Porque, assim, eu não tenho um exemplo, eu tenho alguns exemplos nesse sentido. Que é aquela pessoa que, de repente, assim, vocês fazem uma amizade, ou vocês começam, né, assim, a ter uma relação de amizade, e aí vocês começam a dividir as coisas, começam a falar e tal. E aí você começa a se sentir à vontade, você abre um pouco da sua vida, você fala um pouco sobre você ouve muito sobre a outra pessoa também, enfim, você tem essa troca legal. Só que essa pessoa, ela tem alguns amigos, assim, tipo, ela tem aqueles poucos e bons amigos. Então, aquela é a galerinha dela, sabe? E aí você percebe que ela não é uma pessoa que costuma fazer ou levar, talvez, amigos de outros lugares, sabe? Ela é aquela pessoa que de repente é mais fechada do tipo, não, esse aqui é o meu grupinho. Então o restante da galera que ela conhece, ela talvez entenda, lide como colegas, sabe? Assim, são colegas. Mas os amigos mesmo, aqueles amigos, irmãos, camaradas de fé, são aqueles ali. E aí você, sei lá, você fala, quem sabe eu não passe a ser também uma amiga assim, né? Quem sabe a gente não chegue nesse lugar que os outros ali chegaram pra se tornarem essas pessoas tão próximas, né? E aí você ignora esse sinal claro de que, de repente, essa pessoa, ela não é alguém que está aberta a fazer várias amizades sinceras, a se abrir e a estar realmente conectado com várias pessoas. Que existe a grande chance de você, de fato, ser um colega. Ser alguém que, de repente, assim, você vai viver momentos bacanas com essa pessoa, mas ela não vai ser alguém que vai, de fato, estender a mão pra você quando você precisar, ou que não vai também correr pra você quando ela precisar. Porque ela já tem outras pessoas, entendeu? Ela na mente dela, sei lá, se ela... Eu penso assim, né? Se ela tiver algum problema muito sério e ela precisar lidar com algo muito complicado, ela de repente vai optar por essas pessoas com quem ela já tem essa relação, sabe? E você não vai ser essa pessoa pra ela. Só que aí, tudo bem se você entender isso e você também lidar com a amizade dessa forma. Então, se pra você também você vai... falar, conversar, de repente vocês vão trabalhar juntos, vocês vão viajar juntos, vocês vão para um show juntos, qualquer coisa assim, vocês vão ter momentos juntos, sabe?
Mas você não vai ter essa pessoa no momento em que você precisar, sabe? Talvez você nem sinta o impulso de procurar por ela, porque você sabe que ou a pessoa não costuma te responder, ou ela não é uma pessoa que vai se colocar assim pra, tipo, vir pra sua casa ficar com você. Em muitas situações, essa pessoa ela só vai aparecer de repente quando ela tiver algum outro momento bacana que ela queira talvez dividir contigo. Então, assim, pô, você é uma pessoa divertida, eu vou num bar, pensei que talvez você podia ir junto. Talvez seja assim, amizades que são de momento, entende? Eu sinto que você percebe isso a partir dos sinais das pessoas, mas você ignora às vezes, sabe? Você tipo, pô, quem sabe a gente vai fortalecendo essa amizade, mesmo que você tenha, como eu disse, esse primeiro sinal de que essa pessoa, cara, ela fala de pessoas, de amigos que ela tem lá da infância, ou gente que ela carrega desde sempre, assim. E você não vê, você não percebe ninguém novo na vida dessa pessoa, assim, ninguém que ela considere muito, assim, que ela acabou de conhecer. Porque ela já tá super de boa com aquela galerinha ali, então ela já tá fechada ali, ela não tá muito aberta para outras amizades. E talvez você seja a pessoa mais aberta, ou talvez você não seja essa pessoa que tem essa tribo. Que acho que é um pouco o meu caso agora, assim. Eu tive decepções muito severas com amigos, assim, que eu tinha isso, que eu, pra mim, eu dizia que eu tinha trago, né, da minha infância e que eram irmãos pra mim, assim, e que a gente se desencontrou no meio do caminho, assim, a gente se desapontou, acho que ambos os lados se desapontaram, a gente cresceu e mudou muito, e aí essa amizade não durou, assim, não, ela já não fazia mais sentido, né, e aí eu então hoje não tenho essa tribo pra quem eu, sabe, os de fé, os irmãos camarada, entende? Então eu tô muito aberta a encontrar essa tribo hoje, eu tô muito aberta a encontrar essas pessoas, sabe? Só que aí eu me deparo com essa galera indisponível, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, que eu acabo talvez criando essa esperança, talvez, não sei, eu crio essa expectativa de fazer parte, talvez, daquele grupo, de fazer uma amizade sincera com alguém, de me tornar parte de um grupo, e aí isso não acontece. E aí você pensa sobre isso depois, né? Reflete um pouco sobre isso e vê que de repente até você tá seguindo o mesmo padrão de amizades, sabe? São sempre os mesmos padrões de amizade. São pessoas com quem você vive momentos. Pessoas com quem você tem boas trocas em momentos. Mas no dia a dia mesmo, assim, sabe? Galerinha que vai estar ali, ó, contigo, querendo saber se tu gripou, se tu comeu, se tu acordou bem, se tu dormiu bem, se tu tá sendo enganada por alguém, sabe? Gente que tá ali, ó, de fato contigo. Não consigo pensar. Mas, assim, de novo, eu comecei falando isso, assim. Eu não tô pensando sobre tudo isso, me culpando por nada, assim, tipo, pô, mas você sempre faz isso. Ou você sempre repete padrões, ou você sempre escolhe essas pessoas, ou você sempre isso, sempre aquilo, porque, sim, assim, é bom que eu tenha essa consciência, porque se eu não quero repetir padrões, eu tenho que ter consciência de que eles existem primeiro, né, pra não repeti-los. Mas eu venho pensando muito sobre isso, muito mais como um estudo de caso, como uma curiosidade, talvez até para que eu passe a ser um pouco mais criteriosa num futuro próximo, sabe? Então, assim, quando eu conhecer alguém, a partir do que os amigos me disserem, eu já consegui formular uma pessoa, porque, sim, gente, às vezes, realmente, assim, os amigos, eles conhecem muito melhor uma pessoa, né, do que você conhece, às vezes até do que a família conhece. Ao menos conhecem, os amigos geralmente conhecem tanto o lado muito bom quanto o lado não muito bom dessa pessoa. Então, se você pensar claramente, vai ser muitas vezes a partir dos amigos mesmo que você vai ver se essa pessoa tem aquilo que você busca, sabe? Se talvez vocês realmente tenham conexão.
sabe? É muito claro pra mim, sabe? Tipo, hoje, né? Hoje em dia, é muito claro pra mim que, pô, pra um grupo de amigos que me fale assim, pô, a gente nunca imaginou vendo fulano casar e tal. E aí você pensa que, pô, a maioria realmente ali não tá casado, ou a maioria só se juntou, ou a maioria, enfim, sabe? Realmente não é um casamento, não é um sonho coletivo dos amigos, entende? Casamento não é algo que todos os amigos compartilhem como uma vontade. Então, você pode saber disso e encarar isso como um sinal, sabe? Também, claro, se a pessoa também nunca fala nada, coisas nesse sentido. Aí você pode realmente interpretar que, olha, talvez realmente não é o que eu busco agora. Ou pode ser que realmente essa pessoa não tenha vontade de casar, ou ela fuja de casamento realmente, sabe? E aí, claro, tem que ser algo muito claro pra você também. Tipo, você também precisa saber claramente o que é que você quer. O que é que você, de fato, não abre mão, sabe? Então, assim, poxa, hoje em dia, eu penso muito, eu tô muito numa fase de que eu quero uma família. E aí, quando eu olho pra trás, eu penso assim que eu sempre quis uma família. Essa sempre foi uma vontade. E eu acho que coisas relacionadas a isso sempre estiveram nas minhas conversas, sabe? Sempre estiveram no que eu intencionei. Então eu acho que eu sempre deixei isso claro, talvez. É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo que eu sempre falo muito abertamente sobre a dúvida sobre maternidade. Quando eu falo querendo uma família, não necessariamente ser mãe, que sobre maternidade isso é um ponto que talvez pra mim ainda não tá tão claro. Então eu acho que, como eu converso isso muito com os meus amigos próximos, então eles vão saber, sabe, falar sobre mim a respeito disso, né, pra outra pessoa. E aí, pô, o contrário se faz verdade, como eu falei agora, né? E assim também, isso é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, e aí eu tive até alguns reforços de outras coisas que eu fui pesquisar, vídeos, pessoas influentes, conversando com amigos também que são espiritualizados, que são, né, do meio e tal. Eu fui fortificando esse pensamento na minha cabeça, de que você precisa se cercar de pessoas, né, estar em ambientes, se cercar de pessoas que elas vibrem aquilo que você vibra. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de você querer abundância financeira. Então, você é uma pessoa que você quer fazer carreira, que você tem a sua ambição, que você quer prosperar. Você se cerca de pessoas assim e você se influencia por isso, sabe? Por exemplo, também, você quer mudar a sua vida, se tornar mais fitness, você quer ir pra academia certinho, você quer se alimentar melhor, você quer dormir melhor, você quer mudar muito dos seus hábitos, você quer conseguir fazer disso a sua rotina. Você precisa não só seguir, né, mas consumir esses conteúdos, mas também se cercar de pessoas que vivam essas rotinas, que tenham esse mesmo propósito, porque aí você consegue se motivar junto com elas, sabe? E o ambiente também te ajuda a isso, entendeu? Isso serve para tantas coisas, mas quando você fala também, acho que de relações, amizades principalmente, assim, acho que você tem fases na vida, né? Então, assim, quando você é mais novo, você vai ter, por exemplo, você vai encontrar pessoas na sua caminhada que a vivência delas em casa, com a família, é muito similar à sua, então pode ser que você se conecte por isso. Você pode estar num trabalho e você vive uma situação, uma realidade no trabalho que outras pessoas também vivem, então você vai se conectar com elas por causa disso. Você vai ter esses momentos. Mas você vai precisar sempre, talvez, né, reciclar isso. E você vai precisar pensar assim, poxa, talvez essa galera aqui, ela não tá vibrando agora como eu estou vibrando, não está vibrando no que eu gostaria de vibrar, sabe? Ou essa galera não tem a ambição que eu tenho, essa galera é a mais acomodada, não tá disposta a estudar, não tá assim, tá bem no trabalho que tá, e tá tudo bem, gente, é só tô dizendo exemplos de, tipo, que não combinam as vibrações. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem desacomodada com as coisas, então eu quero
mais. E aí eu me cerco de pessoas que também querem mais. É isso que eu quero dizer. E aí, como eu disse, tem N exemplos, né? Pessoas que querem casar, pessoas que querem formar família, pessoas que querem a balada, pessoas que querem sair todo fim de semana, pessoas que não levam o compromisso a sério, que conversam sobre qualquer bobeira, não tem conversas interessantes, não tem diálogos profundos, ou pessoas que não tenham a sua fé. E quando eu digo fé não é religião, não é dizendo que você exclui qualquer outra religião, mas gente que não tenha fé, e você tem muita fé, você crê demais, você vai perceber que você vai ter muita dificuldade de fazer aquela relação funcionar de fato. Então, você se cercar também de pessoas que têm muita fé vão te fazer crer ainda mais, entendeu? Você entendeu? Acho que você entendeu. Enfim. Então, o que eu falei essa última parte, né? O que eu quero dizer com isso, assim? Você vai precisar estar em locais e com pessoas que façam que vibrem no mesmo que você, e aí isso vai, acredito eu, que trazer essa energia mais potente, vai fazer com que você se sinta ainda mais engajado e ainda mais, sabe? Mais assim. E também você vai precisar parar de ignorar os sinais quando as pessoas elas não estão vibrando o mesmo que você. E esses sinais forem claros e deixarem claro que elas não estão. E você vai também precisar parar de criar a expectativa de mudar essa situação, de mudar essa pessoa. Isso é uma coisa que eu aprendi muito a ferro e fogo nos últimos anos, que você não muda o outro de forma nenhuma. Você só muda a si mesmo. Você muda a si mesmo, a sua realidade muda a partir da sua mudança. Então, você não vai conseguir eu vou dar um tempo pra essa pessoa repensar um pouco. Cara, assim, eu quero acreditar junto contigo, aqui ó, eu juro que eu quero acreditar que essa pessoa talvez ela vá colocar na cabeça dela que, pô, não, quer saber? Tá na hora de eu sossegar, tá na hora de eu querer casar, tá na hora de eu querer família. E ela vai pensar em você pra ser essa pessoa. Mas a gente precisa ser realista. A gente precisa ser realista. Não somente de que isso é algo que tem uma margem muito pequena de acontecer, mas principalmente de que você merece certezas. Você merece certezas. Você tem certezas. Se você tem certezas e você bota claro na mesa, você bota tudo na mesa e você tem tudo isso para oferecer, você merece nada menos do que o mesmo. Entende? Então, assim, você ficar esperando alguém mudar de ideia... Tem 200 mil pessoas pelo mundo aí, gente. Tem muita gente pelo mundo. E eu quero acreditar que ao menos uma que aparecer na tua vida vai ter certeza do que quer também. E vai ser o mesmo que você. Mas talvez não seja essa pessoa aí que vai ter que mudar de ideia, galera. É isso que eu quero dizer, entendeu? Talvez não seja. Entendeu? Enfim. É isso, ó. Falei, como sempre. Espero ter feito algum sentido aqui, porque eu sempre falo muito e depois eu fico pensando que eu não tive nexo nenhum com nada, mas eu espero que você tenha compreendido o meu jeitinho, meu biruleibe de pensar. O vídeo já tá muito longo, então eu não vou continuar falando aqui, vou parar por aqui. Eu espero ver vocês num próximo vídeo por aqui. Fiquem bem, pensem um pouco sobre isso, tá? Não ignorem mais os sinais. E acreditem nos amigos dos amigos. Até, dica que talvez, hein? Conheça os amigos desses amigos. Ou os amigos dessa pessoa. Sabe? A gente às vezes se preocupa um pouco de conhecer a família pra saber como a pessoa foi criada e tudo mais. A gente quer ter essa ideia. É importante também mais os amigos. A galerinha com que essa pessoa anda pode te dar muito mais sinais e indícios do que você espera, viu? Beijo.